Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma das formas que nós podemos utilizar para fazer a inserção, a citação de um autor, que são as conjunções conformativas. Mas Patrícia, eu não me recordo o que são conjunções. Primeiro, quando nós falamos de conjunções, nós estamos nos referindo à classe de palavras da língua portuguesa que tem a função de fazer a união entre duas orações, estabelecendo algum tipo de relação. Vamos a um exemplo. Quando eu digo, fui ao mercado, mas não encontrei o que eu queria. Nós temos então duas ações sendo feitas. Fui ao mercado, não encontrei o que eu queria. E eu estou usando nesse exemplo a conjunção mas, a palavra mas, para estabelecer uma relação entre essas duas frases. Fui ao mercado, mas não encontrei o que eu queria. Então essa é a função das conjunções. Mas no início do vídeo eu falei em conjunções conformativas. Então eu estou falando de um tipo específico de conjunções. Quando eu falo em conjunções conformativas, eu estou falando das conjunções que têm uma relação de conformidade, como o próprio nome diz, quando elas fazem uma remissão a algo que foi dito, que já foi mencionado por alguém. Vamos ao exemplo. Se eu digo, tomei o medicamento conforme o médico me solicitou. Tomei o medicamento segundo o que o médico me disse. Então, segundo, conforme, são conjunções conformativas, que expressam que eu estou realizando uma ação, que eu estou mencionando algo, segundo algum discurso anterior, certo? O importante nesse vídeo não é se prender na classificação propriamente, mas entender a função dessas estruturas para que possamos fazer a substituição correta no nosso texto. Vamos a um exemplo. Como é possível ver no exemplo que eu trago aqui de um texto acadêmico real que eu já revisei, um dos erros mais comuns que eu encontro nos textos dos estudantes é a repetição feita inúmeras vezes da mesma conjunção. Segundo, 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 conforme, conforme, conforme. E isso prejudica a escrita de vocês, a avaliação do texto de vocês e também a leitura de possíveis leitores futuros, certo? Então, quando a gente lê um texto que é muito repetitivo, que sempre traz o mesmo tipo de estrutura, isso acaba sendo cansativo. E pensando na avaliação do trabalho de conclusão, da dissertação, da tese de vocês por uma banca avaliadora, pelo orientador, isso pode diminuir a nota de vocês em relação à riqueza vocabular e à clareza, ok? Então, quando eu falo de conjunções conformativas, anotem aí, eu tenho um conjunto de palavras da língua portuguesa que desempenham essa função. Aqui eu vou trazer 4 exemplos que são os principais. Segundo, conforme, como e consoante, que é um pouquinho menos utilizada. Além dessas, outra estrutura também, expressão, que desempenha a mesma função que as conformativas é a expressão de acordo com. Então, todas essas podem ser utilizadas quando vocês desejarem fazer a inserção de uma citação de algum autor. Segundo Silva, 2019, de acordo com Silva, 2019, conforme Silva, 2019 e depois colocar a citação direta ou indireta. Além das conjunções em si, como dica final desse vídeo, eu queria recordar vocês de um aspecto bem importante que diz respeito à ordem dos elementos na frase. Muitas vezes, além de fazer essa troca, essa substituição, ora usar segundo, ora usar de acordo, ora usar conforme, eu também posso modificar a estrutura da frase da minha citação, porque isso também faz com que o ritmo do texto melhore, haja uma progressão maior e os parágrafos acabem não ficando com a mesma estrutura. Para isso, vamos analisar 4 exemplos. No primeiro exemplo, eu posso colocar a expressão, a conjunção conformativa e o autor já no início da frase. Segundo Silva, a globalização provocou sérias transformações no setor agrário. Eu posso também puxar essa expressão que insere o meu autor para o meio da frase, colocando então entre o sujeito e o verbo. A globalização, segundo Silva, provocou sérias transformações no setor agrário. Eu também posso, como última opção, colocar essa expressão no final da minha frase, fazer toda a citação direta ou indireta e depois mencionar, citar o autor que eu estou utilizando.
A globalização provocou sérias transformações no setor agrário, segundo Silva 2019. E por fim, caso eu opte por não utilizar uma conjunção conformativa ou expressões desse sentido, eu posso apenas fazer a citação indireta, mencionar entre parênteses o autor no final da minha frase. A globalização provocou sérias transformações no setor agrário, entre parênteses, Silva 2019. Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço por favor que vocês curtam, comentem caso tenham algumas dúvidas ou sugestões e também compartilhem. Além disso, nós temos vários canais de comunicação nas redes sociais, o Instagram, o YouTube, o Facebook. Em todas as nossas redes você pode acompanhar conteúdos relacionados à gramática, à escrita acadêmica e à metodologia. Até o próximo vídeo!